Se você é recém-chegada aqui no Reino Unido, ou você está no Brasil, se planejando vir para o Reino Unido, ou em qualquer outro país da Europa e está planejando vir para o Reino Unido para trabalhar e morar, você sabe que agora a gente, né, o Reino Unido não faz mais parte da comunidade europeia. Então, tem algumas outras regrinhas, né, que foram implementadas, algumas nomenclaturas, né, do visto também mudou. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para te ajudar, para quando você começar aqui, né, no mercado de trabalho aqui britânico, você já saber exatamente o que você precisa fazer no seu primeiro dia ou até antes do seu primeiro dia de trabalho. Beleza? Vamos embora? Roda a vinheta. Se você não me conhece, meu nome é Celina Marques, eu moro em Londres desde 2015 e eu fiz uma carreira aqui em RH, passei por diversos trabalhos até entrar na área de RH, me tornei gerente de RH em 2021 e hoje eu te ajudo as brasileiras, né, que estão aqui no Reino Unido a também fazer uma carreira como eu fiz e na área que elas querem e encontrar o trabalho dos sonhos aqui na Terra da Rainha. Então, essa sou eu, vamos embora. Quando você começar a trabalhar aqui, o que você precisa ter de imediato? Você precisa ter o seu visto, né? Passaporte. E se você já é cidadã europeia e você já está morando aqui, você precisou aplicar para o Settle, né, o scheme do governo que chama EU Settlement Scheme, e você precisou aplicar para isso até junho de 2021. Tudo bem? Então, em junho de 2021, você precisou ter isso certinho. E aí, se você estava aqui no país até 5 anos, você ganhou o que eles chamam de pre-settle status. Se você já tinha mais de 5 anos aqui no país, você ganhou o settle status. Tudo bem? Isso para quem é da comunidade europeia e fez o procedimento bonitinho, como foi instruído para o governo, até junho de 2021. Tá bom? No caso, né, quando eu fiz esse procedimento, eu estava aqui no Reino Unido e eu não estava há 5 anos. Então, quando eu fiz, eu ganhei o pre-settle. Quando completou 1 ano, né, quando deu os 5 anos que eu estava aqui, aí eu apliquei para o settle. E aí eu ganhei o settle, que seria basicamente a permanência, né, a residência permanente minha aqui no Reino Unido. Eu agora estou nesse processo, né, de aplicar para a cidadania britânica. Não tenho obrigação nenhuma de fazer, eu estou fazendo porque eu quero. Poderia muito bem ficar somente com o settle status para sempre. Não tenho a necessidade nenhuma de continuar fazendo outras aplicações, tá? Até porque a cidadania britânica vai sair, a brincadeira vai sair em média, acho que em torno de 1.500 libras. Tá? Então, você vai precisar ou do seu settle, né, estar dentro desse scheme do governo, ou você tem o seu visto para você poder trabalhar aqui, tá bom? Fora essa documentação, quando você chegar aqui, né, você tem o seu National Insurance, então você pode fazer a aplicação. Eu vou colocar aqui embaixo e também aqui na tela para você qual que é o site que você precisa entrar para você fazer a sua aplicação para o National Insurance Number, tá? O que é o National Insurance Number? Ele nada mais, nada menos é o número da sua seguridade social. O número da sua seguridade social, tá bom? Que seria o equivalente ao INSS, acho. Não sei. Acho que seria o equivalente ao INSS, tá bom? Então, aqui não existe RG, CPF, nada disso. Você precisa do seu passaporte, tá? Do seu National Insurance Number. Como eu te falei, vou deixar aqui para você se cadastrar, para você aplicar, tá? E aí você tem que agendar, você vai, agenda. Se você não fala inglês,
leve um intérprete com você e tudo mais, tá bom? Depois disso, né, se você já teve um primeiro trabalho aqui, tá? Quando você mudar para o seu segundo trabalho, e vai ser assim a partir daí, desde quando você já começou a trabalhar aqui, e eu acho muito importante eu falar isso, porque eu não sabia disso, né, porque tipo, tudo aqui é diferente, né, do Brasil, e eu não sabia como é que funcionava. Então, eu levei na cabeça e aí eu resolvi trazer aqui para compartilhar com você. Quando você sai de um trabalho e você vai para outro trabalho, todo mês você vai pagando imposto para o governo. O ano financeiro aqui, ele vai de abril de um ano até março do outro ano. E aí, quando chega no ano financeiro, o governo vai olhar ali quanto você recebeu e tudo mais, e o governo vai falar, olha, ela pagou mais do que devia. Aí ele vai e te manda um cheque na sua casa. Ou ele vai ver e vai falar assim, ela pagou menos. E aí eles vão te mandar um boleto, né? Você vai receber uma carta dizendo que você deve uma quantia para o governo e você vai precisar pagar isso, tá? E o que acontece? Para você evitar esse tipo de situação, quando você sai de um emprego, a empresa ela é obrigada a te fornecer um documento que chama P45, que é o P45, e nesse documento tem exatamente qual que é o seu tax code, né, que é o código do seu imposto, e quanto que você já pagou de imposto naquele ano financeiro, tá? Quando você muda e sai de uma empresa e vai para outra, a empresa, né, ela é obrigada a te fornecer esse P45, e aí você entrega isso para a próxima empresa, e a próxima empresa, ela tem que registrar ali quanto você já pagou de imposto e qual é o seu tax code. O que acontece? O que aconteceu comigo, né? Quando eu saí da loja e eu fui para a escola de inglês, eu não sabia que existia esse P45. E aí, eu não apresentei nada. E aqui, a gente tem, né, uma allowance, que eles falam, 10, 12 mil no ano, e aí você só começa a pagar imposto depois que você ultrapassa 12 mil no ano, 10 mil no ano, tá? E aí, o que acontece? Quando eu não entreguei o P45, essa empresa, ela colocou no meu tax code que eu, tipo, ainda estava com essa allowance, só que eu já tinha passado da allowance. Então, eu já estava pagando. E aí, eu não paguei. E aí, eu recebi, né, o presente de grego, cavalo de Troia, facada no peito, de que eu estava devendo, acho que era 1.200 libras para o governo. Então, não se esqueça de sempre que você sair de um trabalho e for para outro, você pedir o P45, tá? Eles são obrigados a dar, mas se eles não derem, você peça, que é muito importante, tá bom? Com o National Insurance Number, você vai entregar isso também, né? Quando você preenche a papelada e tudo, para eles te registrarem, a empresa te registrar. Só que você tem até 90 dias para entregar, você não precisa entregar, tipo, de imediato. Se você ainda tiver na aplicação e tudo mais, você pode entregar depois, tá bom? Mas você precisa, porque senão você não tá, é como se você tá ali contribuindo, a empresa tá recolhendo o seu INSS, mas esse dinheiro, ele não tá indo para nenhum lugar, né? Então, para você não ter problema no futuro, na sua aposentadoria, se acontece qualquer coisa com você e você tem que, enfim, receber alguma coisa, e aí você não tem esse número e o dinheiro não está indo para esse número, então dá uma olhada, tenha o National Insurance Number o quanto antes, tá? Até porque você, depois de também até 3 meses, a empresa pode tanto te enroll na pensão, né, que seria o Private Pension, né, que é equivalente ao talvez fundo de garantia, e assim, você não precisa ficar, mas a empresa é obrigatório ela te colocar no Private Pension, tá? E aí depois você pode, tipo, falar que quer sair. Só que aí também você precisa ter o número do National Insurance Number, tá bom? Então, falamos aqui das documentações. Obviamente, você precisa ter uma conta no banco, porque todo mundo aqui quer receber o salário, né? Então, você precisa ter sua conta no banco. No começo, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas eu penei para conseguir abrir uma conta no banco. O único banco que me aceitou naquela época foi o Barclays. Hoje eu nem tenho mais conta no Barclays, o meu banco é outro, mas o HSBC não me aceitou também. Enfim, foi maior confusão.
E aí eu abri no Barclays, mas assim, se você tiver alguma dificuldade, você pode abrir nesses bancos digitais, que é super rápido, você pode abrir no Monzo, tem um outro que é o Revolut, acho que é Revolut, então você pode fazer nesses bancos digitais também, tá bom? Então, seguindo. Settle status, né, como eu expliquei, é aquele scheme do governo, tá? Que é a sua residência definitiva, você teria que ter feito isso até junho, tá? Agora a gente já tá fora da comunidade europeia, você não tem mais como fazer isso. E aí a gente entra para os vistos, né? A gente entra para os vistos. E aí você pode ter vários vistos, você pode ter vistos de estudante, de casamento, para tratamento médico, de turismo, de diplomata, mas aqui a gente vai focar em vistos de trabalho, né, que é o nosso principal motivo, né, para a gente trabalhar aqui, a gente precisa de visto de trabalho. Então, se você não tem a cidadania europeia e não aplicou para o settle status, você só tem essa alternativa, tá bom? Se você não tem o visto de casamento e nada disso, você precisa aplicar para o visto de trabalho, tá? Então, basicamente, ele vai se dividir em dois, tá? Que é o visto de longa duração e o visto de curta duração. O visto de longa duração, ele é o que antes, né, do Brexit e tudo, ele chamava Tier 2, tá? E aí, agora eles chamam de visto de longa duração. Esses vistos, né, esse visto de longa duração é para quem já tem uma oferta de trabalho da empresa ou tem algum um certificado de patrocínio. Aí você pode aplicar para o visto de longa duração, tá? Você vai precisar também comprovar o seu conhecimento na língua inglesa e ele vai ter uma validade de 5 anos. Tem algumas exceções, que é em casos de religiosos ou do pessoal que pratica esportes, mas para as pessoas normais, que têm um visto de trabalho de longa duração, ele vai valer 5 anos, tá? E aí, quando você aplica para o visto, você vai receber na sua carta um biometric, né? O biometric card, e é tipo um cartão, né, de plástico, e ali esse é o seu visto, né, ele não tem mais negócio que estampa no passaporte, tá? É o seu visto, é esse cartão de plástico. Bom, quanto que custa o visto de longa duração? Ele vai variar de 600 e acho que é 610 até 1.200 libras, tá? Então varia aí dependendo do visto, dependendo do que você for fazer, tá bom? E aí, depois disso, tem o visto de curta duração. O visto de curta duração, ele é o equivalente ao que antes do Brexit era o Tier 5 e Tier 3, tá bom? Também você vai precisar provar, né, comprovar o conhecimento na língua inglesa e você vai precisar comprovar também o patrocínio, né, que no outro era tipo, ou você no de longa duração, você já tendo a oferta de trabalho, tá tudo ok. Tá? Aqui você precisa ter a comprovação em inglês e precisa ter o patrocinador, tá? Você também precisa comprovar dinheiro para você se manter aqui, que está em torno de quase 1.300, acho que é 1.270 libras, validade de 12 a 24 meses e a taxa é 244 libras, tá bom? 244 libras. Depois disso, tem visto para business também, para investidor e tudo mais, que aí você também pode trabalhar, mas não é o foco aqui. Então, no seu caso, seria ou o visto de longa duração, que você precisa ter aqueles requerimentos, ou o visto de curta duração. Beleza? Para você aplicar para o visto, eu também vou deixar aqui embaixo, eu vou deixar aqui também na tela para você o site para você aplicar. E aí, o que acontece, né? Tanto você que tem o settle status, quanto você que tem o visto, né? Quando você recebe esse cartão e você vai trabalhar numa empresa, você vai, enfim, começar a trabalhar numa empresa, a empresa vai te pedir que você prove o seu right to work. E aí, como é que você prova esse right to work? Como eu trabalho com RH, normalmente eu ajudo, né? Na empresa passada, eu ajudei as pessoas a fazer todos os settle status, eu ajudava, as pessoas vinham, eu ajudava a pessoa a fazer. Nessa empresa de agora, eu ajudo eles a fazer esse right to work check.
Então, basicamente, você tendo o seu visto, o visto for aprovado, recebeu o cartãozinho lá, o biometric ou o settle status, é muito simples, dura tipo 3 minutos, nem isso. Vou deixar aqui o site também, aqui na tela e aqui embaixo. Você entra lá, você põe os dados direitinho, número. Se você aplicou para o settle status com o seu passaporte, se você aplicou com o que você aplicou para ter o biometric, para ter o visto, você aplicou, né, com o biometric, então você vai ter um número, né, ali no biometric, no canto direito em cima. E aí você consegue aplicar, e aí vai aparecer como se fosse um documento com a sua foto, e você vai conseguir apresentar isso para a empresa, tá? É super simples, não tem segredo, você consegue fazer super rápido, tá bom? Combinado? Eu acho que deu para esclarecer muita coisa, principalmente a parte do P45, que eu acho que é super importante, muita gente não sabe, e essa parte do Right to Work também, que você precisa provar para o seu novo empregador, para a sua nova empresa, que você está legalizada aqui no país. Combinado? Se você gostou desse vídeo, se você achou esse vídeo interessante, curte, comenta e se inscreva no canal, que toda semana tem um vídeo novo para você. Um beijo e até a próxima!